E tem uma outra história curiosa também, que uma das minhas bandas favoritas, que eu sou assim mega fã deles, é das minhas 5 favoritas, é o Deep Purple, né? Eu sou muito fã do Deep Purple. E eu sempre quis vê-los ao vivo, né? Era um sonho meu, mas eles nunca vinham ao Brasil, porque é uma banda que sempre se apresentava lá fora e nunca vinha aqui ao Brasil. E aí, por um milagre, quando chegou no ano de 1991, eles decidiram marcar a primeira turnê deles no Brasil, né? Só que nessa época, o Ian Gillan havia saído da banda, né? Ele tinha sido, na verdade, expulso da banda nessa época, né? E então ele não estava mais fazendo parte da banda. Quem era o novo vocalista da época, que tinha substituído ele, era o Jolin Turner, que era o ex-vocalista do Rainbow. E o resto da formação era a formação clássica do Deep Purple, né? Que é o Rich Blackmore na guitarra, Roger Glover no baixo, John Lord no teclado e o Ian Pace na bateria. E aí eles vieram, eu falei, pô, mas é o Deep Purple, né? São 4 da formação clássica aí, né? E o Jolin Turner também sempre foi um cara muito bom, embora não fosse o Ian Gillan, mas excelente vocalista também. Aí eu falei, quero ver esses caras de qualquer jeito. Aí eu fui ver, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu fui ver o Deep Purple no ginásio do Maracanãzinho, 1991, né? E aí foi um showzaço, assim, foi excelente. Os caras tocaram tudo, abriram o show tocando Burn, foi sensacional, né? Foi demais. Aí tocaram aquela coisa, e eu fiquei assim, na primeira fila, eu queria ficar na cara do Blackmore, que eu sou super fã do Rich Blackmore, né? Gosto de todos, mas assim, eu sou particularmente fã do Rich Blackmore. Então eu vi o show, foi um negócio assim, maravilhoso. Aí depois acabou o show, e aí todo mundo foi embora, e eu tinha um sonho de vê-los pessoalmente, assim, de encontrá-los, assim, tipo, poder falar oi, assim, né? Vê-los assim, tipo, cara a cara. Aí eu falei, vou tentar ver se eu consigo encontrá-los depois do show, ir no camarim, ou vê-los, não sei, fazer alguma coisa. Aí saí do Maracanãzinho, foi todo mundo embora e ficaram uns 4 ou 5 pessoas, assim, meio ali perto da entrada do camarim, assim, meio como que não quer nada, né? Eu fui um deles, fiquei ali, e aí o tempo foi passando, nenhum deles saía e tal, e o segurança, vai embora, porque eles não vão sair por aqui, eles não vão falar com ninguém, não vão dar autógrafo, não sei o que. Vai embora. Aí o pessoal foi saindo, acabou ficando 2 pessoas, eu e um outro cara. A gente é muito insistente, a gente acabou ficando lá, a gente ficou. Aí, de repente, abriu a porta do camarim, aí saiu o primeiro deles, foi o Jolin Turner. Ele saiu, mas ele saiu com uma cara assim, super fechada, amarrada, assim, poucos amigos, tipo assim, não falem comigo, não quero falar com ninguém. Aí a gente, né, respeitou, o cara foi embora, beleza, pegou um carro, foi embora. Aí, daqui a pouco, logo depois que ele saiu, uns minutos depois, saiu juntos, saiu o Ian Pace e o Roger Glover. Os dois saíram batendo papo, assim, e aí a gente, caraca, Roger Glover e Ian Pace, puta, saíram, e aí a gente chegou assim, vocês poderiam dar um autógrafo pra gente aqui? Aí, claro, tudo bem. Aí pegaram, autografaram o ingresso pra gente lá, o Ian Pace, o Roger Glover, super gentis. Assim. Na época não existia celular, não tinha nada disso, senão a gente teria tirado foto com eles. Foto. Mas eu não tinha máquina, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era meu ingresso e uma caneta. Aí eles autografaram lá e tal, né? Aí eu falei, puta, cara, encontrei já o Ian Pace e o Roger Glover. Nossa, eu achei demais. Aí nisso que eles estavam conversando com a gente e autografando, saiu o John Lord correndo. Esse saiu literalmente correndo lá do camarim, correndo, entrou num carro, a gente só viu ele, flash dele assim, passando, ele não falou com ninguém, não viu, assim, entrou no carro e foi embora. Aí sobrou quem? Que não tinha saído ainda dos camarins? Rich Blackmore, né? Só faltava ele lá, né? Aí a gente já tinha ouvido essas histórias todas dele, que o cara tem uma fama de ser assim, super agressivo e ser mal-humorado e rabugento. E a gente, assim, meio com... Por um lado, a gente queria muito vê-lo e encontrá-lo, porque é um ídolo, né? Eu sou particularmente, é meu ídolo da guitarra, é o Rich Blackmore, né? Mas, por outro lado, tinha um lado meu que tava com medo. Eu falei, pô, sei lá, de repente o cara vai dar um soco na cara, né? Vai me xingar, fazer alguma coisa assim, ofensiva, né? Então, a gente, de qualquer maneira, ficamos lá. Eu e o outro cara ficamos assim. Aí, daqui a pouco, mais uma meia hora depois, abre a porta do camarim, sai o Rich Blackmore. E vem com aquela cara fechada dele que a gente conhece, assim, de pouquíssimos amigos, né? Aí vem ele, assim, com uma roupa diferente, já tomado banho, sabe? Aí vem ele com a cara, assim, séria, olhando pra gente, assim, né? Olhando bem na nossa direção, nós dois, assim, era uma reta, tinha o carro, a limusine lá dele, e meio uma subida, e eu e o cara parados, um de cada lado, assim, né? Da passarela, assim, né? Ele sabia que ele ia ser assediado de alguma forma, né? E ele olhando, assim, com a cara, e ele veio segurando 2 garrafas de vinho, assim, que ele trouxe do camarim.
Ele veio segurando assim, tipo, no gargalo, assim, 2 garrafas de vinho. E com a cara assim, super séria, fechada, assim, né? Aí eu falei pro cara, puta, ele vai pegar essas garrafas e vai dar uma garrafada na cabeça de cada um. Uma na minha e uma na sua, né? Aí ele veio assim, com aquela cara super séria. Aí ele chegou na nossa frente, na nossa cara. Aí ele pegou assim, ó. Deu uma pro cara, deu uma pra mim. Aí olhou pra gente, entrou no carro e foi embora. Aí a gente ficou assim, hã? Como assim, né? Aí eu falei, cara, isso está acontecendo mesmo? Ou seja, o cara pegou e trouxe de presente para mim. Ele deu uma garrafa de presente pro cara e outra deu para mim de presente, uma garrafa de vinho branco alemão. E essa garrafa tá com você até hoje. Você acredita que não, cara? Que eu não tenho essa garrafa, cara? Puta, eu fiquei assim, tão estarrecido, cara, com isso que eu falei. Aí ele entrou, ele não falou uma palavra, ele só deu as garrafas e entrou no carro. E a gente ficou assim, em estado de choque, né? Aí eu me lembro que a gente abriu as garrafas, tomamos ali na hora. Aí eu me lembro que nessa época eu estava morando com os meus avós nessa época, né? Aí eu me lembro que ele veio para lá e aí depois a garrafa estava vazia. Acho que minha avó pegou e jogou fora a garrafa e deu alguma coisa assim. Enfim, mas eu não tenho essa garrafa guardada, infelizmente, mas a lembrança está aí guardada até hoje. Foi uma coisa que eu posso falar que eu ganhei de presente do Rich Black uma garrafa de vinho branco alemão, né? Então, nossa, hein? Ganhou dele. Em vez de você ter dado um presente para ele, você ganhou o presente dele. Ganhei dele. Eu falei, pô, não é um negócio assim, é muito louco isso, né? Então, era o cara que eu mais queria encontrar da banda e que eu mais tinha receio de encontrar pela fama, pela reputação dele. Acabou que ele foi super gentil. Ele foi super gentil e teve a preocupação de sair do camarim e ainda trazer. Talvez ele tivesse perguntado assim: tem alguém lá fora, assim, né, para os seguranças, assim. Aí deve ter, tem 2 carinhas lá de fora. Ele falou, então vou levar 2 garrafas. Aí pegou, só que eu dei uma pro cara e outra para mim. E a gente ficou assim, Eu assisti o Deep Purple aqui no Brasil, mas era com o Steve Morse na guitarra e era com o Glenn Hughes, se não me engano. Eu acho que era o Gillan. O Gillan tinha voltado nessa época. O Gillan tinha voltado, O Gillan tinha voltado, porque o Blackmore, ele só veio com o Deep Purple no Brasil na primeira turnê, que era com ele, mas não tinha o Gillan. E aí na turnê seguinte que eles vieram, ele já tinha saído da banda e o Gillan tinha voltado. Aí veio a banda toda, com, né, o Ian Gillan, o Ian Pace, o John Lord, o Roger Glover, com o Steve Morse na guitarra, que era o novo integrante, né? Mas o Blackmore já tinha sido, porque ele e o Gillan não se suportavam, né? Eles eram assim, não se davam de jeito nenhum. Então, assim, ou eu ou ele. Então, não dava para os dois ficarem na banda, né? Mas, enfim. Então, no show no Via Funchal, não foi? Eu fui nesse show no Via Funchal. Foi o primeiro que eles fizeram. Será que foi? Acho que foi, eu tava na cabeça que tinha sido no Olímpia, mas acho que foi no Funchal mesmo. Eu fui no Funchal vê-los. Eu fui nesse show. E era o primeiro show do Deep Purple no Brasil com Ian Gillan. Que ele tinha voltado para a banda, né? Mas aí não estava mais o Blackmore, era o Steve Morse, né? Então era outra configuração aí da banda. Mas, enfim, são aquelas histórias. E tem várias histórias assim diferentes, mas tem muitas aí que eu conto no livro. Lá tem, eu já encontrei também com o Steve Hackett, do guitarrista do Genesis, né? Eu fui assistir um show dele que ele fez aqui no Brasil, em São Paulo, e ele tocava só músicas da época do Genesis dele, né? E aí depois do show ele foi super gentil e recebeu todos os fãs que foram no camarim, recebeu todo mundo, né? Saiu para fazer foto, autografar, foi muito, muito, muito gentil. Tanto que eu tenho a foto com ele, tá no livro, inclusive, assim, junto com ele tá autografando meu ingresso, assim, muito. E é um cara que eu adoro, é assim, uma das minhas bandas favoritas, Genesis, e ele, particularmente, é um cara que eu gosto muito na banda, acho que tinha um papel fundamental, assim, na banda, né? E também outra banda que foi super gentil, que eu já encontrei também, os caras muito bacanas, foram os caras do Marillion, que é outra banda que eu curto muito, eu adoro rock progressivo, né? E eu já assisti Marillion várias vezes, mas uma das vezes que eu assisti, eu consegui encontrá-los pessoalmente, eles saíram para conversar com os fãs, fizeram fotos, autografaram, conversaram. Eu me lembro particularmente um cara que foi muito gentil, é o guitarrista deles, o Steve Rothery. Muito bacana, um cara super simpático. O baixista também, o Peter Alves, o vocalista lá, o Steve Hogarth, todos eles muito atenciosos, assim, com os fãs, super gentis, posando e autografando. Então, às vezes a gente tem essas experiências bacanas, assim, né, de encontrar esses artistas que a gente admira, que a gente gosta, né, e às vezes são legais. Às vezes a experiência não é tão positiva, assim, mas essas que eu tive até hoje, graças a Deus, pelo menos foram muito bacanas. Os caras do Police também eu já encontrei, né, o Andy Summers eu já vi várias vezes ao vivo. Uma vez eu fui num show dele e consegui
entrar no camarim dele e levei o DVD do Police, que eu tenho o DVD do Synchronicity, e aí eu mostrei para ele o DVD do Synchronicity e pedi para ele autografar, ele autografou e fez uma foto comigo, né? Andy Summers, e uma vez também eu assisti um show do Stuart Copeland, se apresentou aqui em São Paulo, no Auditório Ibirapuera, com uma orquestra de música italiana, música folclórica italiana. Ele era o baterista da banda, imagina. Aí eu esperei ele horas, o cara sair do camarim, e foi super bacana, um cara muito alto, aquele jeito que a gente vê ele, né? O cara fala pra caramba, ele é todo extrovertido, um gigante, cara alto pra caramba, né? Mas super engraçado e contador de casa. Aí ficou lá, fez foto com todo mundo, autografou todo mundo, posou, foi muito bacana. Me abraçou assim, uma foto abraçado com ele, assim, né? E eu pequenininho perto dele, porque o cara é super alto, assim. 1,90 m e tanto, né? Ele é muito alto. Bom, basta dizer que o Sting perto dele fica pequeno, né? O Sting já é um cara alto, né? E você teve a oportunidade de entrevistar esses caras alguma vez, ô Marco? Não, eu conversei com eles. Eu conversei com o Andy Summers. O Sting, assim, o Sting eu já vi pessoalmente também. Eu não tenho foto com ele, mas ele esteve do meu lado, né? Em 1987, quando eu assisti um show dele em Brasília. Eu morava em Brasília nessa época. E aí eu me lembro que eu estava em uma fila para entrar no estádio, e aí, que era meio na traseira do estádio. E aí parou uma limusine preta gigante, né? Bem onde eu estava parado, que a gente até brincou na época, o presidente na época era o Sarney, né? A gente falou, acabou de chegar o Sarney aqui, vai assistir o show do Sting, né? Aí abriu a porta da limusine, quem saiu foi o próprio Sting. O próprio Sting. O Sting saiu, aí ele pediu licença, literalmente, que a gente estava bloqueando, tinha uma portinha que era a entrada do camarim, né? E a gente não sabia, ele estava ali, tinha uma fila, e eu estava assim na fila, e os outros caras... E ele literalmente pediu licença para a gente abrir, para ele poder passar. Foi muito louco. Aí a gente viu, caramba, Sting, o cara passou assim, excuse me, né? A gente abriu assim, o cara passou, entrou, e a gente estava ali na fila para ver o show dele, né? Então, mas eu não entrevistei ele, não dei nem tempo, eu vi ele só passando assim na minha frente, e os outros, o Andy Summers, eu conversei muito rapidamente, e o Stuart eu conversei mais tempo, ele foi mais sociável, né? Os outros caras também conversei, os caras do Deep Purple foram legais também, o Steve Hackett, todo, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer uma entrevista, né? Era mais assim uma conversa rápida, coisa de fã mesmo, assim, né? Hoje eu vejo que os caras conseguem fazer entrevista até via WhatsApp ou via Instagram, né? Manda lá. Porque, até no Instagram, essas coisas nas redes sociais, às vezes às vezes não. Geralmente é o assessor, ele tem uma pessoa que cuida só disso daí, né? E se o assunto é relevante, né? Se você explica lá o assunto, ó, o cara te concedeu 20 minutos ali para você fazer um bate-bola, ou 6 perguntas, 5 perguntas. Eu tentei já fazer isso algumas vezes, mas assim, eu enfrentei vários obstáculos, acabei não conseguindo, entendeu? Porque questão de promotor, empresário e tal, muitas vezes eles não permitem, né? Especialmente assim, eu sou um autônomo, né? Se eu tivesse representando uma revista ou um canal de TV, com certeza eu teria tido sucesso, mas como eu não represento ninguém, né? Sou eu mesmo, né? Então eu não consegui fazer isso, mas pelo menos pessoalmente alguns deles eu já consegui encontrar, que já é bacana, né? Pelo menos já tem algumas histórias para contar para vocês aqui, né? Então... Muito e bom. A gente já está plantando para o futuro aqui, né, Marcelo? Porque o dia que a banda do Police lá do Marco, os livros, tudo estourar, a gente já conseguiu a nossa entrevista aqui em primeira mão. Uhul! Com certeza. O Marco tem muita história para contar. Vocês podem até colocar aqui nos comentários aí se quer que o Marco volte aqui para contar mais histórias aí, né? Verdade. Coloca aí, cobra aí da gente aí, senão... Você está aqui, né? Contar essa história é sempre bom. A gente fala daquilo que a gente gosta, né? Então, assim, não é uma alegria a gente ficar contando essas histórias, que são coisas que a gente faz com prazer, gostam dos nossos ícones, né? Os nossos ídolos, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande. Bom, não é à toa que eu faço esse trabalho de escrever esses e-books sobre isso, é coisa de fã, realmente. Se eu não fosse um mega fã, não faria isso. Né? Então, eu sou um mega fã para os outros que também são como eu, assim, que adoram essas bandas e adoram esses artistas, esses álbuns clássicos e querem saber um pouco mais, saber as histórias, né? Que eu faço essa pesquisa muito profunda em inglês, eu vou lá atrás dos livros lá fora, das entrevistas, alguns já conversa pessoalmente, então você acaba conseguindo fazer uma apresentação de um tema bem enriquecido para levar isso para quem é realmente fã de carteirinha assinada como eu, né?
Então, vamos, para quem não viu o começo aqui, tá chegando agora, ou tá vendo esse corte, porque eu vou fazer cortes depois aqui com os assuntos, né? E de repente quem viu esse corte aqui com essas histórias não viu o começo. Então, só vamos recapitular rapidamente. Você tem já de paper, né? Papel, esse livro, né? Hard copy, sim, desvendando os álbuns clássicos do rock. Tem 10 bandas aí, né? Volume 1. Volume 1. Esse é volume 1, né? 1. Se Deus quiser, viram muitos outros aí pela frente, né? Esse aí são 10 álbuns clássicos de 10 bandas diferentes, é um álbum de cada banda, né? The Purple, Van Halen, The Police, Marillion, Tears for Fears, The Rush, Beatles, eu não lembro todas de cabeça, mas tem 10 bandas aí, né? Esse tem versão formato físico na loja da editora Wiclap e tem em formato e-book no site da Amazon, né? E eu tenho outros títulos lançados que futuramente farão parte do volume 2, do Desvendando Álbuns Clássicos do Rock. 4 deles já foram lançados, né? Que estão aí na tela, exatamente. Esses aí, 4 já foram lançados. Esse do Queen, do Supertramp, Rainbow e Kiss. E tem o próximo que vai ser lançado, que é esse do Radiohead, que está aí no cantinho superior esquerdo. Esse será o meu próximo lançamento. Esses 5 farão parte do volume 2, juntamente com mais outras 5 bandas que eu falei anteriormente, né? Que farão parte do volume 2 quando tiverem concluídos. Aí vou lançar o volume 2 também, cópia física também, para quem quiser comprar, né? Mas estão disponíveis aí. Esses 5 já estão disponíveis aí, quer dizer, exceto o Radiohead, já estão disponíveis no site da Amazon em formato e-book também, né? E se vocês tiverem sugestões de outras bandas aí, outros álbuns clássicos, podem mandar também aí, que eu estou sempre aberto a sugestões também, né? Perfeito. Se quiser deixar algum contato seu, aí passa para a gente coloca na descrição. Pode. Quem quiser pode me mandar, olha, o meu e-mail é marcoandrebriones@gmail.com, né? Perfeito. E tem o meu Instagram também, que é @marcoandrebriones, entendeu? Só me mandar uma mensagem pelo Instagram, pelo e-mail, eu sempre leio, sempre respondo. E para se inscrever no blog lá é legal também, né, Marco? Sim, entendeu? Eu tenho o canal lá no YouTube também, mas assim, hoje em dia eu estou usando mais os contatos do Instagram e do e-mail, entendeu? Então, assim, quem quiser fazer esses contatos, assim, com certeza eu vou ler e com certeza eu vou responder. Eu nunca deixo de responder os contatos, as mensagens que eu recebo. Então, vou colocar esses links todos aí na descrição também. Vai ficar tudo completinho aí, os links das compras e os contatos seus também. Muito obrigado, porque assim, que são fãs como eu, né? Me procura gente que gosta curte rock and roll como eu. Então, a gente tá falando de tema que agrada a todos, né? Pô, eu queria para antes da gente encerrar, eu queria mandar um abraço aí para uns aniversariantes e um especial que é uma história muito engraçada. Posso? Manda lá. Rapidinho aqui, hoje 16 de setembro, aniversário da Carolina Dickman, que inclusive acabou virando uma lei, né, que entrou em vigor em abril de 2013, ficou conhecido como Lei Carolina Dickman, né, que é o negócio de alterações ali no código, tipificando essas chamadas de delitos de crimes de informática, né? Aniversário também da Andréia Beltrão, do Falcão, aquele maluco, cara, legal pra caramba. Aniversário do David Copperfield, hoje também. O Mickey Herc, que tem uma história fantástica, qualquer dia a gente vai falar da história do Mickey Herc. O B.B. King também estaria fazendo aniversário hoje, faleceu e nos deixou em 2015. Aniversário também do Lupicínio Rodrigues, que também nos deixou em 74. E um cara que esse daqui que eu queria falar é o Peter Falk. Vocês se lembram do Peter Falk? É aquele ator que fazia o Columbo. Sim, claro. Esse cara, ele nos deixou em 2011, né? Mas ele é do dia 16 de setembro de 1927. Ele tem uma história muito engraçada. Ele teve um problema, não sei se vocês sabiam isso, ele teve uma doença no olho, eu esqueci qual é o nome da doença, e ele perdeu o olho direito com 3 anos de idade.
e ele usou a vida inteira um olho de vidro. E a gente não sei se vocês percebem, se vocês sabiam que ele tinha um olho de vidro olhando ele na... Agora a gente não consegue mais olhar a imagem do Peter Falk sem ver que o olho dele não mexe. Ele tinha um olhar meio estranho, assim, um olho meio... olhar meio esquisito. Pois é, um dos olhos meio Era assim, meio caído, né? O meio jeito pau que ele olhava, ali, meio era meio esquisito. com a sobrancelha, assim, meio esquisita, assim, meio estranha, mas eu não sabia que era um olho de vidro, não. Pois é, olha que cara maluco, né? Ele é de 1927 e ele completou 18 anos em 1945, quando a Segunda Guerra estava terminando. E ele queria se alistar nas Forças Armadas porque ele queria um pouco de ação na vida. Ele queria ir para a guerra, ele queria dar uns tecos, queria barbarizar por aí, né? Aí as Forças Armadas não aceitaram ele porque o negócio do olho de vidro, não sei o quê. Aí ele se inscreveu na Guarda Mercantil Americana. E ele participou, foi viajar para alguns lugares, não sei o quê, e o pessoal não prestava atenção muito na saúde clínica ali das pessoas e aceitava o cara. E ele não ficou muito tempo nisso daí, voltou para os Estados Unidos, blá, blá, blá. E aí ele era um atleta, mesmo tendo um olho só, ele jogava beisebol, jogava golfe, não sei o quê. E num dos jogos que ele estava fazendo, ele tinha certeza que ele tinha conseguido chegar na terceira base e o juiz deu fora para ele, né? Desqualificou ele naquele lance. Aí ele pegou, tirou o olho de vidro e deu na mão do juiz e falou assim: você está precisando de um desse. Imagina a cara do juiz, deve ficar assim, improvisado. Né? Esse cara é muito doido. E depois ele acabou ficando notável ali por causa da série Columbo, que era aquele detetive meio atrapalhado, que distraído, esquecia das coisas, não sei o quê. E ele segundo o autor do Columbo, ele é baseado no Sherlock Holmes, que também não é um cara muito certo das ideias, né, cara? Mas era isso daí. Esses são os abraços aí para os aniversariantes de 16 de setembro. E é isso aí.